queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma sexta-feira, tá? Hoje vamos ter aula de língua portuguesa, oficina de negócios e língua inglesa, no mesmo horário de toda semana, tá? Então, peguem um livro de vocês de língua portuguesa, tá? Abram na página 211, que hoje nós vamos falar sobre flexão de grau do adjetivo. Pegaram o livro? Então vamos começar. Como os substantivos, os adjetivos apresentam flexão de grau, que é indicado por comparação. 3 são os graus do adjetivo: normal, comparativo e superlativo. O grau normal indica a quantidade sem aumento ou sem diminuição. Veja o exemplo: ele é inteligente. Já o grau comparativo compara a qualidade entre dois ou mais seres ou objeto, que pode ser superioridade, que usa-se mais adjetivo do que. Observe a frase, que é um exemplo de superioridade. Ele é mais inteligente do que você. Usou mais e usou também o adjetivo que é o inteligente e usou do que. Inferioridade. Usa-se o menos mais adjetivo e do que. Observe o exemplo. Ele é menos inteligente do que você. Eu usei o menos, usei o adjetivo inteligente e usei o do que. Por isso é considerado inferioridade. Igualdade. Usa-se o tão mais adjetivo mais quanto. Observe o exemplo. Ele é tão inteligente quanto você. Eu usei o tão, usei o adjetivo que é o inteligente e usei o quanto. Por isso é considerado igualdade. Os adjetivos variam em grau. Grau superlativo absoluto, que pode ser analítico e sintético. Formamos o superlativo absoluto analítico juntando os adjetivos às palavras muito, bem, ou mais e etc. Observe o exemplo. Analítico. O Gaspar é muito gordo. Observe que eu usei o muito. Formamos o superlativo absoluto sintético juntando os adjetivos às terminações íssimo, ílimo e érimo. Observe o exemplo do sintético. A Joana é altíssima. Observe que terminou em íssima. E agora vamos a um exercício. Classifique a frase. Você vai dizer se é do grau comparativo de igualdade, de inferioridade ou de superioridade. Ela é mais bonita do que eu. Tempo. E vamos à resposta. Ela é mais bonita do que eu. Foi usado o mais, depois o adjetivo bonita e depois do que. Então, lembra que eu falei que todo grau comparativo de superioridade é usado o mais, o adjetivo e do que? Então, a resposta é grau comparativo de superioridade. Agora vamos fazer os exercícios, tá bom? Então, lá na página 214, vamos começar assim. Identifique as frases quanto ao grau comparativo. Vocês vão me dizer se é de igualdade, de superioridade, de inferioridade, tá bom? Só escrever isso nos quadradinhos. No número 2, complete as informações abaixo com comparativos de igualdade, tá? Por exemplo, letra A, vovó é... pontinho, pontinho, vovô.
Vocês vão decidir aí com o que vocês vão completar, com o comparativo de igualdade. 3. Coloque os adjetivos no grau comparativo como no modelo. Temos um modelo aqui, Marcela é alegre. Entre parênteses, Sandra, que é o comparativo de igualdade. A resposta ficou, Marcela é tão alegre quanto Sandra. E assim vocês vão fazer nos demais, tá? Gente, não esquecem, início de frase é com letra maiúscula. Eu tenho falado isso com vocês direto, frequentemente. E no final da frase, vocês não podem esquecer do ponto final, tá bom? Então, vamos continuar aqui. 4. Observe o modelo e preencha as lacunas. Olha aí, temos uma sequência que está escrito texto fácil, texto muito fácil, texto facílimo. Depois temos mais 2 sequências de tirinhas, que vocês vão escrever o que vocês quiserem, tá? Completando aqui, dando o nome que vocês quiserem, ok? Relacionado ao grau, né? Comparativo, o que vocês perceberem aqui. Número 5. Observe o desenho e em seguida escreva uma frase sobre ele, utilizando o adjetivo no grau comparativo adequado, tá? Somente uma frase. 6. Assinale a frase em que o adjetivo está no grau superlativo relativo. Qual delas? Só vou marcar uma frase. Número 7. Complete as frases com o grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos que estão entre parênteses. Por exemplo, vamos falar sobre a letra A. Visitei nas férias um museu, pontinho, pontinho, em São Paulo. Entre parênteses está o quê? Antigo. Então, como que eu vou completar essa frase? Visitei nas férias um museu antiquíssimo, né? Então, vocês vão completar aí, ok? E assim as demais frases. Feito isso, gente, quando terminarmos as correções, vocês vão pegar o livro de oficina de negócios e depois esperar a professora Gabriela, tá? Já vou explicar para vocês a videoaula de oficina de negócios. Qualquer dúvida é só me chamar.